É muito ruim quando alguém que a gente gosta vai embora. Mas eu posso sim ajudar você a superar essa barra, esse problema. Vamos juntos aprender neste vídeo como superar a dor da separação. Quando a gente ou quando alguém é deixado para trás, é largado por algum motivo, a pessoa se sente verdadeiramente rejeitada. Vem a dor da rejeição. Alguém que você amou, alguém que você confiou, alguém que você verdadeiramente estava planejando passar o resto da vida, de repente não lhe quer mais. Então, no início, essa pessoa vai suportar duas dores terríveis e difíceis. A primeira é a dor da perda. Você não tem mais aquela pessoa que você sonhava estar com você todo o resto da sua vida. A segunda é o coração machucado. Um coração verdadeiramente amargurado, angustiado, sofrendo. Essas feridas da rejeição, elas são muito poderosas. Porque elas atacam diretamente a autoimagem, a autoestima da pessoa, a confiança que a pessoa tem em si mesma. A sua cabeça passa a pensar assim: se eu fui rejeitado, eu não tenho valor, ou pelo menos eu não tenho valor suficiente para ser amado por aquela pessoa. Mas isso não é verdade. Isso é como você se sente nessa primeira fase. E esse sentimento fazem com que você faça uma leitura equivocada de você mesma. Mas é importante que você entenda que quando a pessoa é deixada, a pessoa passa por um grande sofrimento emocional. E que esse sofrimento se divide em 5 fases distintas que nós vamos analisar no vídeo de hoje. E eu acredito, meus queridos, que nos acompanham, que se você entender cada uma dessas fases, você vai ser capaz de compreender as suas emoções, de administrar melhor o abandono, e isso certamente vai fazer com que você sofra muito menos. A primeira fase é a devastação. O impacto de ter sido deixado, abandonado, faz com que essa fase seja, sem sombra de dúvida, a mais dura de todo o sofrimento que está por vir. É nessa fase que o sofrimento é enorme e que a pessoa tem a sensação de que essa dor não vai passar nunca. Para muita gente, a vida começa a perder o sentido, a perder o valor. E é comum não ter forças para reagir e passa a sofrer com problema de insônia, perda do apetite e um monte de outros problemas, de outros sintomas que nesse momento você passa a sentir. E eu quero dar uma dica para quem está passando por esse momento. Nunca fique sozinho. Eu sei que a vontade é se afastar de todos, é entrar no quarto escuro, se trancar e não ver ninguém. Mas eu quero te dizer, você tem que fazer um movimento contrário. Um movimento contrário àquilo que você está desejando para você enfrentar o problema. O nosso conselho é: procure amigos, procure familiares, procure conversar com os filhos ou quem quer que seja, mas não fique sozinho.
E mesmo sendo uma fase muito dura, é uma fase muito dura, põe uma coisa na sua cabeça, meus queridos. Tudo isso que você está vivendo é normal. É normal e é temporário. Ou seja, vai passar. A segunda fase que nós podemos indicar aqui é a abstinência. É certamente isso que você está ouvindo. Abstinência. O seu corpo vai entrar num estado de abstinência. Ou seja, é aquele estado muito parecido com o estado de um dependente de drogas, podemos assim dizer. E você vai sentir como se uma situação viesse tão dramática na sua vida que você vai ter vontade de morrer se não encontrar só mais uma vez aquela pessoa que te abandonou, como um drogado quer só mais uma vez a sua pedrinha de crack. Vai ser essa sensação de abstinência, de fissura, que vai fazer com que a sua cabeça, você comece a montar, a criar um monte de fantasias com a volta da outra pessoa. E mesmo se você estiver sentindo raiva, você vai sentir precisando da presença do outro. Você vai estar disposto a fazer e prometer qualquer coisa, qualquer tipo de mudança, só para ter aquela pessoa de volta ou para tentar reconquistar a outra pessoa. Do mesmo jeito que um viciado em crack pagaria qualquer valor por mais uma pedrinha, nessa hora, a sua companhia mais próxima é o desespero. Mas esse momento é necessário para ser vivido. Porque é através dele que você vai perceber que dá para seguir sem o outro. E o começo dessa fase é o começo da fase de desintoxicação dessa sua paixão viciante. A terceira fase que nós destacamos aqui é a interiorização. Nessa fase, você vai idealizar a pessoa que ele deixou. Vai colocar mais qualidades naquela pessoa que ele, na realidade, não tem. Vai se encher de dúvidas. E você vai começar a se perguntar, ou a se lamentar. Ah, se eu tivesse sido mais paciente. Ah, se eu tivesse feito mais as suas vontades. Ah, se eu tivesse reclamado menos. Ah, se eu fizesse aquilo ou fizesse isso. Enfim, nessa fase, sua raiva vai se voltar para você. Aí vem a culpa pelo término do relacionamento. Você vai dizer que a culpa é sua. Por mais que você tenha errado, meus queridos, você precisa entender uma coisa. A reação de um relacionamento, ela é uma rua de mão dupla. Por mais que você tenha errado, se for esse o caso, não existe anjos nem demônios nessa situação, nessa história. Se um errou, o outro, no mínimo, foi cúmplice nessa história. Na verdade, você começa a viver a culpa. Basicamente, na sua fantasia, que muitas vezes é inconsciente. É inconsciente. Se o erro tem sido seu, você poderá corrigi-lo. Pode se transformar, pode se melhorar. Mas
outras palavras, fazer o outro voltar para você só dependeria das suas ações. Dependeria só de você e de uma mudança na sua vida. E é claro que não é assim que acontece. Se culpar, no fundo, é uma tentativa de ter o controle da situação, de ter poder de mudar a situação que não depende só de você. A quarta fase é a fase da ira. Depois de virar sua raiva contra você mesmo, tentando fazer do outro um santo idealizado, e depois se dá conta de que mesmo assim ele não voltou para você, ela não voltou para você, a sua raiva vai se virar contra ele, contra ela. Embora a sociedade, a família, nos ensine que não deve sentir raiva por o outro, não deve sentir raiva, deve se perdoar. Por que sentir ódio? Por que sentir esses rancores? Mostre outra face, etc, etc. Nessa fase, a sua raiva, eu quero te dizer, vai te fazer muito bem. Muito bem. Porque ele vai fazer você ver o outro na forma mais realista e menos romântica. Isso vai te dar força para sair dessa situação. É nessa fase também que vemos e temos, e você vai ter também a ideia de fazer dieta, de entrar na academia, de comprar roupas novas, de repaginar-se de uma maneira geral. Outro ponto muito positivo para que você vença essa situação. É o seu momento de transformação. E você tem todo o direito de fazer isso, de viver isso, de se valorizar, de alimentar a sua autoestima. É nessa fase que você vai viver o inverso da rejeição que você sofreu na primeira fase. Você vai começar a se liberar das limitações. E talvez você comece a desejar que o outro até passe pelo sofrimento que você passou, ou muito pior do que você passou. Mas não se preocupe. Se esse tipo de pensamento passar pela sua cabeça, é assim mesmo que acontece. Para além da raiva e desse ódio, o que você está sentindo? Você está entrando no momento de aceitação da realidade. E de fato, você realmente não tem outra opção. Absolutamente nenhum poder sobre as circunstâncias da vida do outro. Nem do outro voltar, de o outro não ir embora. E aí vem a quinta e a melhor fase. É a superação. Nessa fase você vai se sentir capaz de olhar para trás e ver que existe um futuro. O sentimento de liberdade volta a existir dentro de você. Força, energia, tudo de bom volta a correr nas suas veias. Você vai se sentir viva, você vai se sentir leve, você vai se sentir com uma autoestima refeita. Aí tudo pronto para a possibilidade de um novo relacionamento. É claro que essas 5 fases não são lineares como apresentei aqui. Você pode passar por todas elas em poucos dias. Você pode passar por todas elas e depois passar a ter intercalado alguns momentos de tristeza.
É preciso que você entenda que essas fases são como uma espiral que recomeça. E esse espiral, ela vem circulando em ciclos cada vez maiores. Ou seja, cada fase você vai se afastando do núcleo que lhe causou toda a dor. Quando você chega na fase mais distante, é essa fase que você agora já está se assumindo, aceitando o que aconteceu e verdadeiramente se impondo nas suas condições. Mas é certo que mais cedo ou mais tarde você vai sair dessa situação mais forte e mais preparada. Você tem o direito de viver a sua dor da sua forma. Você não precisa e nem merece viver com trapos do passado. Você não precisa guardar os trapos no seu coração. Lugar de trapo é na lata do lixo do seu passado. Tenha paciência com você. Mas, por mais profundo que seja uma ferida, ela sempre vai cicatrizar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero pedir a você que dê o seu like, que se inscreva no nosso canal, que me ajude a melhorar esse canal, para que eu possa apresentar uma condição melhor, para que eu possa ter um local mais adequado para trazer esses ensinos, que eu possa fazer uma filmagem com mais nitidez, com mais tranquilidade, com mais profissionalismo. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição no nosso canal, porque aí o YouTube vai ver que é relevante para você o que nós estamos ensinando aqui, ok? Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua escolha, a sua presença aqui conosco e até o nosso próximo vídeo com mais um assunto palpitante que eleva a sua condição emocional. Fique com Deus.